Boa noite. Boa noite. 2017 está chegando ao fim. É hora de relembrar o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo. Presidente Michel Temer, do PMDB, consegue barrar 2 denúncias contra ele na Câmara dos Deputados, mas perde apoio na base aliada. Ex-presidente Lula é condenado na Lava Jato no caso do apartamento triplex em Guarujá. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é réu em 17 processos. O PMDBista já foi condenado a mais de 80 anos. Chega ao fim o mandato de Rodrigo Janot à frente da Procuradoria-Geral da República. Polícia Federal encontra milhões de reais em dinheiro vivo num apartamento ligado a Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Temer. Tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos gera expectativa no mundo todo. Estados Unidos reconhecem Jerusalém como capital de Israel e despertam a fúria dos palestinos e reação negativa da comunidade internacional. Veículos se tornam armas mortais nas mãos de terroristas. Tiroteios em massa deixam centenas de mortos nos Estados Unidos. Caos e violência tomam conta do Rio de Janeiro. São Paulo registra surto de febre amarela. Terremotos provocam destruição e mortes no México e no Irã. Escândalo de corrupção atinge o Comitê Olímpico Brasileiro. Corinthians conquista o heptacampeonato brasileiro. O primeiro ano de Michel Temer na presidência foi turbulento. O presidente foi alvo de 2 denúncias com base nas delações de executivos da JBS Friboi. Foi acusado de receber propina na delação do doleiro Lúcio Funaro, operador financeiro do PMDB, e enfrentou problemas de saúde. O acordo de delação premiada do empresário Joesley Batista abalou o governo Temer. Em depoimento, o dono da maior empresa de frigoríficos do mundo, a JBS Friboi, disse que o presidente deu aval a uma operação para comprar o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também do PMDB, preso na Operação Lava Jato, e do doleiro Lúcio Funaro. Joesley gravou o diálogo com Temer no dia 7 de março, no porão do Palácio do Jaburu. Um encontro fora da agenda oficial. Eu estou de bem com o Eduardo, mantenho isso. Joesley acusou também Temer de receber propina da JF por meio do suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures. Em outro trecho da gravação, Temer indica Loures como seu interlocutor para resolver uma questão da empresa junto ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O grupo questionava o monopólio da Petrobras na importação de gás da Bolívia. Pela interferência, Joesley ofereceu propina de 5%. Dias depois, o ex-assessor especial da Presidência da República foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil ao sair de um restaurante em São Paulo. O dinheiro seria destinado a Temer. Loures foi preso, mas ficou pouco mais de um mês na cadeia. Réu no processo atualmente cumpre prisão domiciliar. A defesa do presidente chegou a pedir a suspensão das investigações, argumentando que o áudio tinha sido editado, mas, segundo a Polícia Federal, não houve alteração. Com base na delação da JBS Friboi e a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, autorizou a abertura de inquérito para investigar Temer. O PMDBista se tornou, então, o primeiro presidente da história do país denunciado por corrupção durante o exercício do cargo. O governo, então, manteve uma intensa agenda de negociações de cargos para parlamentares aliados para garantir o arquivamento da denúncia. Manifestantes saíram às ruas pedindo a renúncia de Temer. A sessão, no dia 2 de agosto, foi tumultuada e durou mais de 11 horas. O presidente conseguiu placar favorável para barrar a abertura de processo e impedir que o caso fosse para o Supremo Tribunal Federal.
263 deputados votaram pelo arquivamento e 227 pela continuidade das investigações. Poucos dias antes de deixar o cargo, Janot apresentou uma nova denúncia contra Temer. Segundo o Procurador-Geral da República, o presidente tentou obstruir a justiça. Temer, junto com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco, também foi denunciado por organização criminosa. Mais uma vez, o governo conseguiu barrar as investigações na Câmara. A votação do dia 25 de outubro demorou para começar por falta de quórum, num claro esforço da oposição para obstruí-la. Enquanto os deputados decidiam o futuro político dele, o presidente enfrentava problemas de saúde. O PMDBista passou mal e teve de ser internado por causa de problemas urológicos. Dias depois, passou por uma cirurgia em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Semanas antes, o presidente havia sido diagnosticado com obstrução parcial de uma artéria do coração. Foi submetido a um cateterismo e à colocação de stents. A segunda denúncia contra Temer e os dois ministros foi arquivada por 251 votos a favor e 233 contra. Agora, o presidente só pode ser alvo da justiça após o fim do mandato. Apesar das vitórias, o cenário político no Congresso indica que o PMDBista vai ter dificuldade para conseguir maioria para tocar a agenda de reformas propostas pelo governo. Na Câmara, Temer tem enfrentado resistência por parte de Rodrigo Maia, do DEM, o presidente da casa. Além disso, a popularidade de Temer despencou e chegou a atingir 3%. Tem o maior índice de rejeição para um presidente no mundo. Outro acordo de delação voltou a atingir Temer. Apontado como operador financeiro do PMDB, o doleiro Lúcio Funaro disse que o presidente sempre soube do esquema ilegal comandado por Eduardo Cunha, ressaltando que o parlamentar repassava parte da propina para Temer. Eu tenho certeza que parte do dinheiro que era repassado que o Eduardo Cunha capitaneava em todos esses esquemas que ele tinha, ele dava um percentual também para o Michel Temer. Em depoimento, Cunha desmentiu Funaro e disse que o doleiro nunca foi operador financeiro dele ou do PMDB. O ex-deputado negou ainda ter recebido dinheiro do empresário Joesley Batista para não fazer delação e destacou que a suposta compra de seu silêncio foi forjada para derrubar Temer. Não existe essa história de dizer que eu estou em silêncio ou que eu vendi meu silêncio para não delatar. Cunha está preso desde outubro de 2016. O ex-presidente da Câmara foi condenado na Lava Jato a 15 anos e 2 meses de prisão por ter recebido $1,5 milhão desviados da Petrobras. No entanto, após a apelação da defesa, a pena dele foi reduzida em 10 meses. Funaro cumpre prisão domiciliar. Por falta de tornozeleira, o doleiro está sendo monitorado por câmeras instaladas na fazenda dele em Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo. Joesley, o irmão Wesley Batista e o executivo do grupo, Ricardo Saúde, também estão presos. O acordo de delação de Joesley e Saúde está suspenso por determinação do ministro do STF, Edson Fachin. Para ele, os dois omitiram informações. Os irmãos Batista são investigados também por suposta prática do crime de insider trading, por se beneficiar com a compra de dólares e a venda de ações da JBS Friboi pouco antes da delação premiada contra Temer aparecer. Mergulhada em dívidas, a JEF apresentou ao mercado um plano de venda de ativos que pode chegar a R$8 bilhões. Uma CPI mista para investigar as supostas irregularidades praticadas pelo grupo foi instalada no Congresso. Relator da comissão, o deputado Carlos Marum, do PMDB, pediu o indiciamento de 4 pessoas. Logo depois, assumiu como ministro da Secretaria de Governo e é o novo articulador político de Temer. A empresa está envolvida ainda em outro escândalo de corrupção. Em março, a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, que investigou irregularidades em frigoríficos brasileiros. Entre os alvos estão a JBS, dona das marcas Friboi e Seara, e a BRF, proprietária da Sadia e Perdigão. 21 empresas são suspeitas de pagar propina a fiscais sanitários do Ministério da Agricultura e vender carne de má qualidade. Depois da descoberta, alguns países anunciaram restrições à importação de carne brasileira.
Quase 60 pessoas são réis no processo que apura as irregularidades. O governo conquistou em julho uma das principais vitórias com a aprovação da reforma trabalhista. Agora, o objetivo da equipe econômica de Temer é a reforma da Previdência, que vem gerando impasse entre os partidos da base aliada. Mas após acordo, a votação ficou para fevereiro de 2018. As reformas da Previdência e Trabalhista foram pauta durante todo o ano no Congresso. Mesmo com as denúncias contra o governo Temer, a mudança na lei trabalhista foi aprovada após discussões acaloradas na Câmara e no Senado. As senadoras da oposição, Gleisi Hoffmann, Vanessa Graziotin, Fátima Bezerra e Regina Souza, protestaram ocupando a mesa do plenário. O presidente da casa, Eunício Oliveira, determinou que a luz do prédio fosse cortada. No final, o placar foi de 50 votos a 26. Fora do Congresso, houve muitos protestos contra as mudanças na CLT. Em várias capitais, manifestantes foram às ruas e gritaram contra as alterações que atingem, por exemplo, a jornada de trabalho, férias e amplia a possibilidade de terceirização das funções. Agora, a meta é a reforma da Previdência. Até o início de dezembro, não havia consenso sobre a votação por causa de um racha na base governista, que incluía a saída do PSDB do bloco e poderia comprometer a maioria necessária na Câmara. Para a matéria passar na casa, são necessários 308 votos. Se não conseguir votar a Previdência, ou se reprovar o sistema previdenciário, é possível que a economia sinta os efeitos negativamente. E sentir efeitos negativamente significa eliminação de postos de trabalho. O governo passou meses tentando convencer deputados para alcançar esse número de votos, mas não teve sucesso. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, garantiu que a reforma da Previdência só será votada no dia 19 de fevereiro. Para o relator da proposta, deputado Arthur Maia, do PPS, será necessário fazer um trabalho de convencimento durante o mês de janeiro para garantir a vitória com uma margem de segurança. Pela proposta, foi mantida a idade mínima da aposentadoria em 65 anos para homens e 62 para mulheres. O tempo mínimo de contribuição caiu de 25, como constava no texto base aprovado em comissão especial, para 15 anos, como é atualmente, para trabalhadores da iniciativa privada. No entanto, para se aposentar com 100% da renda média, a contribuição ficou em 40 anos. O desemprego atingiu 13,7% no primeiro trimestre. 14 milhões e 200 mil brasileiros desempregados, um recorde desde a série histórica iniciada em 2012. Houve um respiro e a taxa encerrou o ano em 12,4%, o equivalente a 13 milhões de desempregados. O Banco Central reduziu a taxa básica de juros de 7,5% para 7% ao ano. É a menor taxa desde 1999, quando a instituição financeira adotou o sistema de metas de inflação. Da guerra entre pichação e grafite, a discussão envolvendo a Cracolândia. Essas e outras ações do prefeito João Dória, do PSDB, dividiram opiniões neste primeiro ano no comando da cidade. A febre amarela voltou a assustar São Paulo. Parques foram fechados e a administração municipal intensificou a vacinação contra a doença. No início do ano, o prefeito Dória declarou guerra aos pichadores. A Câmara estipulou multa de R$5 mil e prisão para inibir a ação. Mais de 100 pessoas foram detidas. Vários murais foram apagados com jatos de água ou cobertos por tinta cinza. O ato faz parte do programa de zeladoria Cidade Linda. Depois de recuar e parar de cobrir os grafites, o Tucano inaugurou um jardim vertical na Avenida 23 de Maio. As tentativas de pôr um fim à região conhecida como Cracolândia, no centro da capital, não deram certo.
Em um mês, a concentração de usuários de drogas mudou de endereço 3 vezes. Numa das ações mais violentas, houve confronto com a polícia, saques a lojas e tiros. O prefeito chegou a afirmar que a Cracolândia tinha acabado, mas depois voltou atrás. Por discordar do tucano, a secretária municipal de Direitos Humanos de São Paulo, Patrícia Bezerra, deixou o cargo. Não concordo com a ação que foi feita no Rio. Ela não foi a única baixa na equipe de Dória. O prefeito demitiu outros 4 secretários e tirou Bruno Covas do comando da pasta de prefeituras regionais. Para amenizar a situação, criou a Secretaria da Casa Civil para acomodar o vice-prefeito. Na aritmética da minha relação com o prefeito João Dória, quem apostar na divisão vai perder. O desgaste entre os dois começou depois que Dória demitiu Fábio Lepic, homem de confiança de Covas, responsável pelas ações de zeladoria em São Paulo. A troca de farpas se intensificou no Ninho Tucano pelo direito de representar o partido nas eleições de 2018. O prefeito e o governador Geraldo Alckmin querem ser presidenciáveis. Afiliado político do governador, Dória intensificou a agenda de viagens nacionais e estreitou laços com partidos. No entanto, afirmou que não vai disputar as prévias com Alckmin. Não apostem em nenhuma separação entre João Dória e Geraldo Alckmin. Mas admite a possibilidade de deixar o PSDB para concorrer ao cargo por outra legenda. Dória foi alvo de reações negativas ao anunciar que distribuiria farinata para famílias de baixa renda e na merenda das escolas municipais. É um produto ultraprocessado em questão, isso não é um alimento. O composto alimentício, apelidado negativamente de ração humana, é feito a partir do processamento de comida próximo da data de validade. Com o apoio da Igreja Católica, o prefeito disse que o complemento ajudaria a erradicar a fome em São Paulo. Desprezo ao pobre é lhe negar o alimento. Desprezo ao pobre é a fome. Devido à repercussão, a gestão desistiu de usar o produto. A administração municipal enfrenta ainda resistência para avançar com o pacote de concessões à iniciativa privada. Com a justificativa de aumentar os recursos e reduzir as despesas, Dória planeja ainda privatizar o Autódromo de Interlagos e o complexo do AMB. A intenção é arrecadar mais de 7 bilhões de reais. Vários casos de ataques sexuais cometidos dentro de ônibus mobilizaram São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram mais de 400 registros em 2017. Acusado de praticar esse crime 17 vezes, o ajudante-geral Diego Ferreira de Novaes foi condenado a 2 anos de prisão. Nós temos em mente que não podemos deixar isso passar impune. Um surto de febre amarela deixou os paulistanos em alerta. Parques da Zona Norte e Leste foram fechados depois da morte de macacos. Na versão urbana, o principal vetor da doença é o mosquito Aedes aegypti. A Prefeitura de São Paulo iniciou uma campanha de vacinação preventiva para os moradores do entorno. O medo da doença provocou uma corrida aos postos de saúde. Muita demora, né? Mas é necessário. 10 pessoas morreram vítimas de febre amarela no estado. Na França, após disputa acirrada, o candidato centrista Emmanuel Macron foi eleito presidente. Em meio a polêmicas, popularidade do presidente americano Donald Trump despenca e protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro deixaram centenas de mortos na Venezuela. Após 4 meses de luta nas ruas, as eleições para governadores foram vencidas em outubro pelo grupo político de Nicolás Maduro na Venezuela. A oposição não reconheceu os resultados e afirma que houve fraude na contagem dos votos. De abril a julho, os protestos que exigiam a saída de Maduro deixaram mais de 120 mortos. No entanto, o movimento perdeu força com a instalação, em agosto, da Assembleia Nacional Constituinte, convocada por Maduro e integrada exclusivamente por governistas. O país ainda está mergulhado em uma grave crise econômica. Tem a maior taxa de inflação do mundo,
e sofre com a escassez de alimentos, medicamentos e de outros produtos básicos. Em 2018 serão realizadas eleições presidenciais e Maduro deve se candidatar à reeleição ou fazer o seu sucessor. Na Argentina, o presidente Maurício Macri também saiu vitorioso nas eleições legislativas. O governo ainda é minoria no Congresso, mas com esse pleito se fortaleceu, aumentando a sua bancada. Agora com 25 senadores e 108 deputados. Já a ex-presidente Cristina Kirchner está de volta ao cenário político. Foi eleita senadora pela província de Buenos Aires. No entanto, em dezembro, a justiça argentina pediu a prisão dela por traição à pátria. Cristina é acusada de proteger iranianos suspeitos de envolvimento no atentado contra a Associação Mutual Israelita-Argentina em 1994, que deixou 85 mortos. A ex-presidente acusa o atual presidente Maurício Macri de perseguição política. No Chile, o ex-presidente Sebastián Piñera venceu as eleições e voltará a governar mais uma vez o país. O conservador já presidiu o Chile entre 2010 e 2014. Já a primeira-ministra britânica Theresa May sofreu uma grande derrota nas urnas. Ela antecipou a eleição com a intenção de aumentar a maioria no parlamento e se fortalecer para as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, mas a estratégia falhou. Apesar do Partido Conservador ganhar as eleições gerais, perdeu 12 assentos na Câmara dos Comuns. Na França, após uma disputa acirrada, o candidato de centro, Emmanuel Macron, venceu o segundo turno das eleições presidenciais, com vantagem de 30 pontos percentuais sobre a adversária, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen. O ex-ministro da Economia se tornou, aos 39 anos, o presidente mais jovem do país. Vive la France! Um mês depois, outra vitória de Macron, o partido dele venceu as eleições legislativas e conseguiu maioria no Congresso. Na Espanha, milhares foram às ruas protestar contra e a favor do referendo sobre a separação da Catalunha, a região mais rica do país. O dia da votação foi marcado por violência. Pelo menos 800 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia. Cerca de 90% da população que compareceu às urnas votou pelo sim. O governo espanhol não reconheceu a independência e a justiça emitiu uma ordem de prisão contra o presidente da Catalunha, Carles Puigdemont. Retirado do cargo pelos espanhóis, Puigdemont fugiu para a Bélgica. Lá se entregou à polícia, mas recebeu liberdade condicional. Na Espanha, membros do governo catalão foram presos. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, renunciou ao cargo após 37 anos no poder. Com a decisão, milhares de pessoas saíram às ruas para comemorar. O vice-presidente Emerson Mnangagwa, demitido por Mugabe, assumiu o comando do país. Rebeldes assassinaram o ex-presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, que governou o país por 32 anos. O ex-ditador foi morto em um ataque contra a casa dele, na capital Sanaa. O país vive uma guerra civil há mais de 3 anos, que já matou mais de 10 mil pessoas. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe foi reeleito para o 3º mandato. Abe é o que mais permaneceu no cargo na história do país. As eleições foram antecipadas em 1 ano, motivadas pela situação econômica e as ameaças nucleares da Coreia do Norte. E os contínuos testes com armas nucleares e mísseis feitos por Pyongyang. A crise entre as duas nações se intensificou após o governo norte-coreano anunciar a realização de testes com uma bomba de hidrogênio muito mais potente que a bomba atômica. Em discurso na ONU, o presidente americano Donald Trump chegou a afirmar que estava disposto a destruir a Coreia do Norte para se defender ou defender aliados. Destroy North Korea. Os programas de armamento comandados por Kim Jong-un também foram condenados pela comunidade internacional e resultaram em sanções econômicas ao regime de Pyongyang.
o risco de guerra se torna cada dia mais real. Donald Trump continua colecionando decisões polêmicas. A demissão do então diretor do FBI, James Comey, gerou protestos tanto de políticos como de membros da agência. Para muitos, a saída de Comey, ordenada por Trump, seria pelo fato dele ter investigado a ligação entre a campanha presidencial do republicano e o governo da Rússia. A mudança não teve o efeito esperado. O Departamento de Justiça designou Robert Mueller como procurador especial para liderar a investigação. O ex-chefe de campanha do republicano, Paul Manafort, foi indiciado por lavagem de dinheiro, conspiração e falso testemunho. Trump também foi duramente criticado por não se posicionar sobre a violência em Charlottesville, no estado da Virgínia. A cidade foi palco de conflitos entre integrantes da supremacia branca e grupos anti-extremistas. Durante uma marcha anti-racismo, um homem atropelou várias pessoas. 3 morreram e mais de 30 ficaram feridos. As manifestações contra o republicano se espalharam pelo mundo do esporte. Atletas das ligas de basquete, beisebol e futebol americano passaram a se ajoelhar durante o hino do país. Trump sugeriu o boicote do público a estes eventos e a demissão dos jogadores. O presidente anunciou ainda a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que previa um compromisso para tentar frear o aquecimento global, e da Unesco, a Agência de Educação e Cultura da Organização das Nações Unidas. A decisão foi acompanhada por Israel. E o parecer dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel provocou uma onda de protestos pela faixa de Gaza e Cisjordânia, que deixou mais de 700 feridos. A medida foi duramente criticada também por toda a comunidade internacional, incluindo a União Europeia e o Vaticano, que temem um enfraquecimento das negociações de paz e uma escalada de violência na região. Na prática, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel virá com a instalação da Embaixada dos Estados Unidos na cidade. Atualmente, todos os países que mantêm relações diplomáticas com Israel instalam suas representações em Tel Aviv. A mudança da Embaixada de Israel era uma promessa de campanha de Trump e há 20 anos foi aprovada pelo Congresso americano. E com tantos episódios controversos, a popularidade de Trump não anda nada bem. É a mais baixa de um ocupante do cargo nos últimos 70 anos. Um ataque químico na Síria aumentou a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. Com a retomada dos territórios antes controlados pelo Estado Islâmico, milhares de refugiados sírios começaram o caminho de volta para casa. Um bombardeio com gás sarin matou mais de 80 pessoas, inclusive 30 crianças, e deixou centenas de feridos. As imagens de horror divulgadas após o ataque causaram indignação na comunidade internacional, que responsabilizou o governo sírio. O regime do presidente Bashar al-Assad negou repetidamente o uso de armas químicas na guerra civil. A agressão levou os Estados Unidos a lançar dezenas de mísseis contra uma base aérea da Síria, de onde teria sido lançada a bomba. Essa foi a primeira operação militar norte-americana contra o governo sírio em 6 anos de conflito. 9 pessoas morreram. Meses depois, relatório da Comissão Internacional Independente de Inquérito, chefiada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, concluiu que o governo sírio foi o responsável pelo ataque com gás tóxico e que a bomba foi jogada de um avião. We concluded that the chemical attack was carried out by a Syrian Su-22 aircraft. O ataque químico também aumentou a tensão entre Estados Unidos e Rússia, aliada da Síria. Os americanos afirmaram que os russos foram avisados antes do lançamento dos mísseis para que seus soldados pudessem ser retirados da base militar atingida. A Rússia classificou o ataque dos Estados Unidos à Síria como uma agressão a um Estado soberano. Desde 2011, a guerra na Síria já provocou mais de 400 mil mortes e deixou milhões de refugiados.
Em 2017, cerca de 40 mil sírios voltaram para casa, levados principalmente pela retomada de territórios controlados até então por terroristas. Entre esses territórios está Raqqa, declarada pelo Estado Islâmico como a capital do seu califado. Desde 2014, a cidade servia de quartel-general dos extremistas, mas em outubro, as Forças Democráticas da Síria, uma aliança de milícias apoiada pelos Estados Unidos, retomaram o controle da região. Ao declarar vitória na luta contra o Estado Islâmico, o presidente Vladimir Putin anunciou também a retirada das tropas russas da Síria. Família real britânica em foco. O príncipe William e Kate Middleton anunciaram a chegada do terceiro filho. Já o príncipe Harry vai casar com uma atriz americana afrodescendente. E denúncias de escândalos sexuais abalam Hollywood. Em maio, hackers invadiram sistemas e derrubaram softwares pelo mundo todo. O cyberataque começou em um hospital da Inglaterra e se espalhou em massa por quase 100 países. No Brasil, o ataque interrompeu o funcionamento de computadores de instituições como o INSS, a Petrobras e o Itamaraty. Na monarquia mais tradicional da Europa, 2017 foi um ano movimentado. Primeiro, os olhares do mundo se voltaram para Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, e o príncipe William anunciaram em setembro que estão esperando o terceiro filho. O novo integrante da família será o caçula entre os irmãos George, de 4 anos, e Charlotte, de 2. E o príncipe Harry, aos 33 anos, anunciou que está noivo. E apareceu ao lado da atriz americana Meghan Markle para anunciar o noivado. E balançou a opinião pública mundial. O noivo chegou a reclamar do assédio dos tabloides britânicos e dos ataques às redes sociais da atriz cuja mãe é negra e o pai branco. Os dois se conheceram por meio de amigos e vão se casar em maio de 2018. Astros de Hollywood envolvidos em assédios sexuais. Kevin Spacey, o protagonista da série americana House of Cards, pediu desculpas depois de ter sido acusado de assediar um ator adolescente há mais de 30 anos. Na época, a vítima, Anthony Rapp, tinha 14 anos e Spacey 36. A acusação foi de que o vencedor do Oscar estaria embriagado no momento do suposto assédio. Em outubro, foi a vez do produtor Harvey Weinstein. Contra ele pesaram acusações de assédio e até de estupro vindas de pelo menos 13 atrizes, entre elas Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow. Quem também foi acusado pelos mesmos motivos foi o ator Dustin Hoffman. Ao menos 6 mulheres relataram abusos. Em meio à onda de denúncias, o movimento feminista ganhou visibilidade. Vítimas que motivaram nas redes sociais a campanha #MeToo, Eu Também, estamparam a capa da revista Time como personalidades do ano da publicação. E executivas de Hollywood criaram uma comissão para combater o assédio. Vamos relembrar agora algumas personalidades que nos deixaram em 2017. Acordo 7 horas como um ônibus lotado. Entro 8h30, eu chego sempre atrasado. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. He used to carry his guitar. A seguir, ex-presidente Lula é condenado na Lava Jato. Na mesma operação, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, recebeu penas que somam mais de 70 anos.
O ex-presidente Lula foi condenado na Operação Lava Jato. É a primeira vez na história que um ex-presidente é condenado por corrupção no Brasil. Lula ainda é réu em outras ações na Lava Jato e também nas operações Janus e Zelotes. O ano começou difícil para Lula. Em fevereiro, a ex-primeira-dama Marisa Letícia morreu aos 66 anos, vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico. No velório, Lula discursou por cerca de 40 minutos e responsabilizou os agentes da Lava Jato pela morte da mulher. Marisa morreu triste, Rogério, porque a canalice que fizeram com ela e a imbecilidade e a maldade que fizeram com ela. A ex-primeira-dama era ré em 2 ações na Lava Jato por lavagem de dinheiro. Após a morte, o juiz Sérgio Moro arquivou as acusações contra a ex-primeira-dama na ação sobre o triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, sem considerar inocência ou culpa. No entanto, meses depois, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negaram por unanimidade a absolvição sumária da ex-primeira-dama. Já o ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e o pagamento de multa no valor de 16 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, o petista recebeu o imóvel da OAS como propina por contratos obtidos pela empreiteira com a Petrobras. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, atribuiu a Marisa o interesse em comprar o imóvel. Vocês só tem mulher, mas nem sempre elas... Certo. E ela também não lhe relatou em seguida. Nem sempre elas perguntam pra gente o que vão fazer. O primeiro encontro cara a cara entre o petista e o juiz foi marcado por farpas. Lula disse que antes da Lava Jato estava decidido a não disputar mais nenhuma eleição, mas que mudou de ideia com o avanço das investigações. Depois de tudo que está acontecendo, eu estou dizendo alto e bom som que vou querer ser candidato a presidente da República outra vez. Moro pediu ainda o bloqueio de até 10 milhões de reais em bens do ex-presidente. Os procuradores da Lava Jato pediam um confisco de 195 milhões de reais com base nos danos à Petrobras. Apesar da condenação, o líder histórico da esquerda pôde recorrer da sentença em liberdade, mas se for confirmada em segunda instância, será difícil evitar a prisão, impugnando uma possível candidatura nas eleições de 2018. Meses depois, Lula e Moro se encontraram pela segunda vez. Lula foi interrogado na ação penal que investiga o suposto recebimento de 13 milhões de reais da empreiteira Odebrecht para a compra de um terreno destinado a abrigar a sede do Instituto Lula e de um apartamento vizinho ao que o petista mora em São Bernardo do Campo. O ex-presidente nega as acusações. O depoimento gerou grande expectativa, principalmente depois que o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Antônio Palocci, revelou a existência de um pacto de sangue supostamente firmado entre Lula e a empreiteira Odebrecht. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Palocci, que está preso há mais de um ano, negocia um acordo de delação premiada. O ex-ministro foi condenado na Lava Jato há mais de 12 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula disse que o ex-ministro mentiu e destacou que Palocci só citou seu nome na tentativa de fechar o acordo e reduzir alguns anos de condenação. Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro. Então. Nada é verdadeiro. Ao todo, o ex-presidente Lula é réu em 7 ações penais, sendo 4 na Lava Jato, 2 na Zelotes e 1 na Janus.
Na Operação Janus, um desdobramento da Lava Jato, o petista responde por tráfico de influência para facilitar negócios da Odebrecht financiados pelo BNDES no exterior. Na Zelotes, o ex-líder sindical é acusado de tráfico de influência na compra de caças suecos e por supostamente ter participado de um esquema que resultou na edição de uma medida provisória que estendeu incentivos fiscais a montadoras e fabricantes de veículos. A Procuradoria da República pediu o bloqueio de quase 24 milhões de reais de Lula e de um dos filhos do petista, Luiz Cláudio, que também é réu nesta ação. Em quase 4 anos, a Lava Jato resultou na condenação de mais de 100 pessoas. Pelo menos 10 políticos permanecem presos e vários são investigados na operação. Além disso, quase 1,5 bilhão de reais foram devolvidos aos cofres da Petrobras. O senador Aécio Neves, do PSDB, enfrentou o pior momento de sua carreira política. O tucano foi investigado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça, acusado de receber 2 milhões de reais do empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi. O dinheiro seria para custear a defesa de Aécio em acusações que responde na Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal chegou a impor o afastamento do mandato e o recolhimento noturno ao senador mineiro, que conseguiu reverter essas decisões com a ajuda dos colegas senadores. O impasse em decidir o futuro de Aécio gerou uma crise institucional entre os dois poderes. A irmã do senador, Andréa Neves, e o primo, Frederico Pacheco, foram presos, mas ficaram um pouco mais de um mês na cadeia, em razão das acusações dos executivos da JBS Friboi. Após perder influência dentro do PSDB, Aécio se licenciou da presidência do partido e o racha aumentou. O ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB, foi preso 2 vezes em 2017. A primeira por tentar barrar as negociações para a delação premiada do operador financeiro Lúcio Funaro, e a segunda após a descoberta de um bunker com 51 milhões de reais atribuídos ao político. A montanha de cédulas foi encontrada em malas e caixas em um apartamento de Salvador. O montante é o maior volume de dinheiro vivo já apreendido pela Polícia Federal. Gedel permanece preso. O ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, foi alvo da Operação Manus, desdobramento da Lava Jato que investiga a corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas, em Natal. O ex-presidente da Câmara está preso desde junho. Atuais ministros do governo Temer também são investigados, entre eles Moreira Franco, da Secretaria-Geral, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Blairo Maggi, da Agricultura e Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso há mais de 1 ano em presídio de Benfica, na capital fluminense. O PMDBista já foi condenado em 4 processos da Lava Jato, apenas que somam 87 anos. Ao todo, Sérgio Cabral é réu em 17 ações penais. Além disso, está proibido de exercer cargos públicos até os 80 anos. Segundo o Ministério Público Federal, os esquemas de propinas comandados pelo ex-governador teriam movimentado cerca de 1 bilhão de reais. Em outubro, o juiz Marcelo Bretas autorizou a transferência de Cabral para o Presídio Federal em Mato Grosso do Sul. No entanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou o pedido. O ministro também deu parecer favorável a Adriana Anselmo. A mulher do PMDBista voltou a ser presa em novembro, mas Gilmar Mendes concedeu à ex-primeira-dama do Rio um habeas corpus e atualmente ela cumpre prisão domiciliar. A Adriana já foi condenada a mais de 27 anos. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, do PMDB, foi alvo da Operação Cadeia Velha, outro desdobramento da Lava Jato. Ele é investigado por supostamente ter recebido mais de 58 milhões de reais ilegalmente de empresas de ônibus. O empresário Jacó Barata Filho, conhecido como Rei do Ônibus, também chegou a ser detido 3 vezes,
mas liberado em todas as ocasiões, a mando do ministro do STF, Gilmar Mendes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo para restabelecer a prisão do empresário. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Vendini, acusado de receber R$3 milhões em propinas da Odebrecht, está preso desde julho. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de habeas corpus da defesa do ex-senador Jim Argelo, do PTB. Ele está no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, há quase 1 ano e meio. Outro que permanece preso no mesmo local é o ex-deputado André Vargas, do PT, condenado a mais de 18 anos. O ex-tesoureiro do PP, Cláudio Genu, foi solto em abril após ficar quase 1 ano preso. Já 3 ex-tesoureiros do PT tiveram destinos diferentes na Lava Jato. Delúbio Soares foi condenado a 5 anos por lavagem de dinheiro. Ele recorre em liberdade. Após o pagamento de fiança de R$200 mil, Paulo Ferreira foi solto em fevereiro. E João Vacari Neto foi absolvido em 2 processos da operação, mas teve a pena aumentada de 10 para 24 anos de reclusão. Ele está preso desde abril de 2015. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região também aumentou a pena do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Ele passou de 20 anos e 10 meses para 30 anos. No total, o petista já foi condenado a mais de 42 anos. Ele está em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica. Os ex-marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, foram sentenciados a mais de 15 anos. Eles fecharam um acordo de delação premiada e cumprem prisão domiciliar. O empresário Ike Batista foi detido no início do ano, acusado de pagar propina de $16 milhões a Cabral, em troca de benefícios em obras e negócios no Rio de Janeiro. Mas em outubro, o Supremo converteu a prisão domiciliar em recolhimento noturno. Ele está impedido de sair do país e tem que comparecer à justiça quando for chamado. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, está em regime fechado. O empresário cumprirá a pena de mais de 26 anos. Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, foi condenado a mais de 73 anos. No entanto, o juiz Sérgio Moro estabeleceu que ele deve deixar a prisão após 5 anos de regime fechado. Já o empresário Marcelo Odebrecht deixou a prisão no dia 19 de dezembro, depois de passar 2 anos e meio atrás das grades, por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele cumprirá o restante da pena em prisão domiciliar em São Paulo. Condenado a mais de 30 anos, após acordo de delação, a pena do empresário foi reduzida para 10 anos. O ex-presidente do Grupo Odebrecht usa tornozeleira eletrônica e teve que pagar multa de R$73 milhões à justiça. Em 2017, a Lava Jato passou por mudanças. Após a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, em acidente de avião, no começo do ano, o ministro Edson Fachin foi nomeado novo relator das ações no STF. Além de Teori, outras 4 pessoas morreram na queda da aeronave em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Crítico da operação, Torquato Jardim assumiu o Ministério da Justiça, pasta diretamente ligada à Lava Jato, no lugar de Osmar Serralho. Em setembro, Rodrigo Janot, procurador-geral da República, deixou o cargo. O mandato do comandante do Ministério Público foi recheado de polêmicas, disputas e embates, tanto na esfera política quanto na jurídica. Temer escolheu Raquel Dodge como substituta. A nova Procuradora-Geral da República manteve apenas 2 nomes da equipe anterior. Houve troca também no comando da Polícia Federal. Saiu o delegado Leandro Daiello e entrou o delegado Fernando Segovia. Outros políticos também foram alvos da justiça esse ano. O ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, do PP, se entregou à Polícia Federal depois de determinação do Supremo para que ele cumpra a pena no regime fechado. Em maio, foi condenado a quase 8 anos pela primeira turma do STF.
A acusação do Ministério Público é que Maluf usou contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura Paulista quando exerceu o cargo entre 1993 e 1996. Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, também chegaram a ser presos, mas atualmente cumprem prisão domiciliar. O casal é acusado de comandar um esquema fraudulento de compra de votos e arrecadação de Caixa 2 para campanhas políticas. O caos financeiro e a violência tomaram conta do Rio de Janeiro. Crimes bárbaros em Minas Gerais e Goiás chocaram o país. Massacres em presídios deixaram dezenas de mortos. O Brasil tem recorde de assassinatos em conflitos por terra. Dois conflitos agrários resultaram em 19 mortes. 9 trabalhadores rurais foram assassinados no município de Colniza, em Mato Grosso. E 10 pessoas foram mortas durante uma ação policial de reintegração de posse, num acampamento na fazenda Santa Lúcia, no município de Pau d'Arco, no Pará. Eu vivo o acontecimento todo dia. Depois de 2 anos, a maior chacina do estado de São Paulo teve um desfecho. 2 policiais militares e um guarda civil foram condenados, apenas que somam mais de 600 anos pelas mortes de 17 pessoas. Os crimes foram nas cidades de Osasco e Barueri, em agosto de 2015. Rebeliões em presídios brasileiros deixaram dezenas de mortos. No Amazonas, foram 67 assassinatos. Roraima registrou 33, seguido por Rio Grande do Norte, com 26 mortes. A maioria das vítimas foi decapitada. Depois dos massacres, agentes da Força Nacional foram enviados aos estados para intensificar a segurança. No Espírito Santo, a greve de policiais militares provocou uma onda de violência que resultou em mortes, saques, interrupção de aulas nas escolas, paralisação de ônibus e fechamento de shoppings na capital e cidades do interior. Parentes dos agentes chegaram a bloquear batalhões, impedindo a saída dos carros. Durante o motim, que durou 23 dias, quase 200 pessoas foram mortas no estado. Homens da Força Nacional e militares também foram acionados para o policiamento. Isso aqui é um vírus. Não tem como matar o vírus. No Rio de Janeiro, a violência não deu trégua nem com o reforço das tropas federais. Em 2017, mais de 100 policiais militares foram assassinados no estado. A guerra entre traficantes levou pânico à população. O medo se deve a um racha entre Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, que era soberano no comando da favela até ser preso em 2011, e Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que assumiu o controle da comunidade depois da queda do ex-aliado. Rogério 157 foi preso no começo de dezembro. Na ação, policiais civis tiraram selfies com o traficante. A atitude foi muito criticada. A Corregedoria abriu um processo para investigar o caso. Cerca de 700 pessoas perderam a vida, vítima de balas perdidas. A crise da segurança pública também foi destaque no mundo. Em 2017, ao menos 5 estrangeiros foram assassinados no Rio. A morte de uma turista espanhola causou comoção. Ela foi morta a tiros pela polícia durante um passeio pela Rocinha. A situação caótica gerou um mal-estar entre o ministro da Justiça e o governo do Rio. O ministro Torquato Jardim disse que a polícia tem envolvimento com o crime organizado. O governador, Luiz Fernando Pezão, rebateu, afirmando que a corporação não negocia com criminosos. Ele entrou na justiça contra Torquato pelas declarações.
O Estado foi castigado ainda pela grave crise financeira. Com salários atrasados, servidores públicos foram às ruas protestar. Alguns atos terminaram em confronto entre manifestantes e a polícia. Dois crimes chocaram o Brasil. Em Minas Gerais, um segurança ateou fogo numa creche em Janaúba. Ele, 3 funcionárias e 9 crianças morreram. 40 pessoas ficaram feridas. Em Goiânia, um adolescente de 14 anos abriu fogo dentro da sala de aula. Matou 2 alunos e feriu 4. Filho de policiais militares, o jovem disse que era vítima de bullying. Ele foi detido. 2 semanas depois, um ex-aluno matou uma adolescente dentro de uma escola estadual de Alexânia, também em Goiás. O jovem de 19 anos e um comerciante que teria ajudado na fuga foram presos. A principal hipótese é de crime passional. Em São Paulo, o assassinato de 2 crianças de 3 anos na Zona Leste também chamou a atenção pela crueldade. Os corpos das meninas foram encontrados dentro de um carro, num terreno abandonado, no Dia das Crianças. Segundo a polícia, elas foram vítimas de violência sexual. 3 homens foram presos, entre eles o tio de uma das meninas. No entanto, Tiago Henrique Oliveira Santos foi liberado depois do Tribunal de Justiça de São Paulo considerar fracas as provas da Polícia Civil contra ele. A justiça condenou o casal Eduardo Tadeu Martins e Eda Martins, acusado de matar e esquartejar o zelador Gesi Souza em 2014. O publicitário recebeu sentença de 35 anos de prisão e a advogada de 25 anos. Terroristas intensificaram ataques com veículos em espaços públicos. Este ano, Jerusalém, Suécia, Reino Unido, Espanha, França, Somália e Estados Unidos registraram ações violentas. Só Londres foi alvo 3 vezes. O Estado Islâmico reivindicou a maioria dos atentados. Em Jerusalém, 4 soldados foram atropelados e mortos por um caminhão. Outras 17 pessoas ficaram feridas. O motorista, um palestino, foi morto. Na Suécia, um caminhão avançou sobre pedestres em uma das principais ruas de comércio de Estocolmo. 4 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. O autor do atentado foi preso. O Reino Unido foi atingido por 4 atentados em 3 meses, 3 deles com veículos jogados contra pedestres. Em março, um britânico convertido ao Islã lançou um automóvel contra vários pedestres na ponte de Westminster, no centro de Londres, antes de assassinar um policial com uma faca em frente ao parlamento. O ataque terminou com 5 mortos. Em maio, em Manchester, um atentado suicida deixou 22 mortos e uma centena de feridos na saída de um show da cantora americana Ariana Grande. O autor era um britânico de 22 anos de origem libanesa. Em junho, 3 agressores a bordo de uma van atropelaram várias pessoas na London Bridge e depois esfaquearam outras no Borough Market antes de serem mortos pela polícia. 8 pessoas morreram no ataque. 2 semanas depois, um homem ao volante de uma van atropelou fiéis que saíam de uma mesquita em Londres. Todas as vítimas eram muçulmanas que participavam das orações noturnas como parte do período do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. Na Espanha, uma van também foi usada no atentado que deixou 16 mortos em Barcelona. Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas. O terrorista foi preso. Em outra ação, na cidade litorânea de Cambrils, a polícia matou 5 suspeitos que tentavam realizar um segundo massacre no país. A França também foi alvo. Um veículo atingiu um furgão da polícia na Avenida Champs-Élysées, uma das principais vias de Paris. Ninguém ficou ferido. O autor do ataque foi morto no local. O atentado voltou a deixar os franceses em alerta.
Meses antes, um policial foi morto por um extremista na mesma região e um outro soldado ficou ferido ao ser atacado com um pequeno machado na entrada do Museu do Louvre. Na Somália, um caminhão-bomba matou mais de 350 pessoas no centro da capital Mogadíscio. O grupo extremista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, foi apontado pelo governo como responsável pelo ataque. Nos Estados Unidos, uma caminhonete invadiu uma ciclovia e deixou 8 mortos em Nova York. Após bater em um ônibus escolar, o motorista desceu do veículo com 2 armas de brinquedo e foi baleado pelos policiais. Ele foi preso. O ataque aconteceu a poucos quarteirões do World Trade Center, um dos cenários dos atentados de 11 de setembro de 2001. Pouco mais de um mês depois, a cidade voltou a ser palco de outro atentado. Um homem explodiu uma bomba caseira próximo a um terminal de ônibus, deixando 4 pessoas feridas. O ataque ocorreu na região da Times Square, em Manhattan. Um atirador abriu fogo do 32º andar de um hotel contra uma multidão que assistia a um festival de música country em Las Vegas. Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. O tiroteio foi considerado o mais letal da história do país. O autor do massacre, um americano de 64 anos, se suicidou antes da chegada da polícia. Pouco mais de um mês depois, um homem matou 26 pessoas e feriu mais de 21 no ataque a uma igreja batista no Texas. 8 mortos eram da mesma família. Segundo a polícia, o assassino, um ex-militar da Força Aérea, se matou. No começo do ano, outro caso envolvendo um ex-militar assustou o país. O atirador matou 5 pessoas e feriu outras 8 dentro de um aeroporto na Flórida. O agressor se rendeu e foi preso sem ferimentos. Nestes 2 últimos casos, não ficou claro se os ataques têm relação com o terrorismo. Incêndios florestais devastaram Portugal e Estados Unidos. O México sofreu com terremotos que deixaram mais de 400 mortos. No Brasil, o mau tempo pode ter sido a principal causa do naufrágio de 2 embarcações no Pará e na Bahia. Em Portugal, uma série de incêndios florestais deixou mais de 100 mortos. Muitas vítimas morreram carbonizadas dentro dos carros enquanto viajavam pela Estrada Nacional 236, que ficou conhecida como Rodovia da Morte. O local era cercado de eucaliptos e pinheiros, e isso, junto com os fortes ventos, pode ter ajudado na propagação das chamas. Os Estados Unidos também sofreram com as queimadas. Na Califórnia, mais de 40 pessoas morreram e pelo menos 50 mil hectares foram destruídos. Milhares de moradores foram obrigados a abandonar as casas. Os furacões Harvey, Irma, José, Kátia e Maria deixaram vários países em alerta. O mais letal foi o Irma. Mais de 80 pessoas morreram. Com ventos de quase 300 km por hora, deixou rastros de destruição no Caribe e nos Estados Unidos. Em setembro, as regiões central e sul do México foram afetadas por 2 fortes terremotos. Mais de 470 pessoas morreram. O abalo do dia 19 foi o mais devastador. E aconteceu exatamente 32 anos depois de um tremor matar cerca de 10 mil pessoas em 1985. No entanto, o terremoto que deixou mais vítimas fatais em 2017 ocorreu na fronteira entre o Irã e o Iraque. Pelo menos 530 pessoas morreram e outras 8 mil ficaram feridas. A maioria das mortes foi registrada na parte oriental do Irã. Após 4 terremotos, uma avalanche atingiu um hotel na Itália, na região de Abruzzo, deixando 24 mortos. O local ficou totalmente coberto pela neve.
E o mau tempo pode ter sido responsável pelos naufrágios na Bahia e no Pará, que deixaram 39 mortos. Uma lancha afundou no trajeto entre a ilha de Taparica e Salvador, deixando 18 mortos. No Pará, 21 pessoas morreram após uma embarcação afundar no rio Xingu, entre os municípios de Porto de Mós e Senador José Porfírio. Segundo testemunhas, chovia no momento dos acidentes. E relembre agora mais algumas personalidades que nos deixaram em 2017. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que ajuda assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim. Corrupção no esporte, dirigentes e cartolas no banco dos réus. As denúncias mancharam até a candidatura olímpica do Rio de Janeiro. Mas teve futebol, teve alegria, emoção e gente dando adeus ao esporte. O Raio se aposentou. Aos 30 anos, o homem mais irreverente das pistas e mais rápido do planeta correu sua última prova. Foi no Mundial de Atletismo de Londres. A torcida, claro, era toda para Usain Bolt, mas o destino pregou uma peça no simpático jamaicano. Bolt ficou em terceiro nos 100 metros rasos. Nada que atrapalhasse um legado de uma década inteira de domínio absoluto. 8 ouros olímpicos e 11 títulos mundiais. E no universo dos astros, 2017 marcou o movimento de nossa maior estrela. Neymar deixou de brilhar em Barcelona e foi desfilar sua magia no Paris Saint-Germain. Foi a transação mais cara da história. Pelo equivalente a 812 milhões de reais, nosso camisa 10 deu adeus à Espanha e passou a ganhar um salário de 308 mil reais por dia. Nada mal para um jovem de 25 anos. Neymar negou que buscasse protagonismo sem a tal sombra do artilheiro Lionel Messi por perto. Longe das 4 linhas, o futebol ficou manchado em 2017. Começou nos Estados Unidos o julgamento de José Maria Marim, ex-presidente da CBF. Marim e outros dirigentes esportivos são acusados de uma conspiração para aceitar propinas de empresas em troca dos direitos de marketing de torneios como a Copa América e a Libertadores. 42 pessoas são acusadas na investigação, que durou 2 anos. Marim está preso aguardando a sentença pelas 6 acusações em que foi considerado culpado. Segundo um dos delatores, a TV Globo e outros grupos de mídia, entre eles a brasileira Trafic, a Televisa do México, a americana Fox e a argentina Full Play, participaram do esquema ilegal. Todas negam. Já o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi afastado por 90 dias pelo Comitê de Ética da FIFA. O dirigente está impedido de realizar qualquer atividade ligada ao futebol e a punição pode ser prorrogada. A CBF será presidida interinamente pelo Coronel Nunes, um dos vices da entidade. Outro que ficou na mira da justiça foi Carlos Arthur Nussmann. O ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro foi preso acusado de participação em um mega esquema de pagamentos de propina para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada.
Nusman passou 15 dias preso e foi solto por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A Operação Unfair Play foi um desdobramento da Lava Jato. Os pagamentos teriam acontecido durante a gestão de Sérgio Cabral no governo do Rio, que também tinha envolvimento com o esquema. Dentro de campo teve futebol e teve emoção. Quem sorriu de orelha a orelha foram os torcedores do Corinthians. O Timão conquistou o 28º título do Campeonato Paulista. E após liderar a competição, ficou também com o título do Brasileirão, o 7º. Já o Cruzeiro é o pentacampeão da Copa do Brasil. Gols e alegrias também foram a marca do Grêmio. O tricolor gaúcho levantou a taça da Libertadores pela 3ª vez. Mas no Mundial de Clubes parou diante de um rival poderoso. O Real Madrid alcançou o 6º título ao vencer os gremistas por 1-0 em Abu Dhabi. Essas foram as principais notícias de 2017. Nós, da TV Gazeta, desejamos a todos um feliz 2018. Boa noite, um feliz ano novo. Boa noite.